Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 2 de abril. Agora na Espanha são 11 horas e 56 minutos. No Brasil, 6 e 56 da manhã. Eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente está desenhando aqui o bico de uma figura triangular, literalmente. Aqui no 4 horas, a gente está desenhando candles com volatilidade cada vez menor, meio que desenhando aquele silêncio que precede um grande esporro. Ontem a BTC praticamente não ostentou volatilidade, hoje menos ainda. Ontem já foi uma reguinha. Aqui foi o intraday de ontem nos 5 minutos, ó, foi uma reguinha. Olha o intraday de hoje, a BTC basicamente nem se movimenta. Chegou a fazer a máxima aqui na Upper em 28.530. A mínima ficou em 28.360, 368. Ou seja, não tem quase amplitude movimentacional. As uppers e as lowers estão quase... estão muito próximas, né? Quase se confundem. Ou seja, e está havendo outra característica de que vai rolar um grande movimento impulsivo ou corretivo, muito provavelmente impulsivo, porque a BTC segue transitando por cima do canal de Keltner. Mas voltando aqui para o intraday, ontem a gente engolfou a banda de VWAP no intraday de anteontem, ó, abraçou forte, ó, a banda de VWAP no intraday de anteontem abraçou fortemente a de ontem, e a de hoje está fortemente abraçada pela de ontem, ou seja, quando essa série de engolfos acontece, um engolfamento atrás do outro, é porque isso aqui já vai explodir para cima ou para baixo, provavelmente para cima. No diário, a BTC segue transitando por cima das 3 linhas do canal de Keltner, ostentando uma força latente compradora muito interessante. Então já isso aqui vai explodir em direção a 32 mil dólares. Deve haver alguma volatilidade quando abrirem os futuros do mercado financeiro tradicional. Deixa eu ver como é que está Israel agora, subindo mais 0,78. No gráfico mensal, a gente está ostentando um candle comprador que está avançando para cima da mediana do canal de Keltner. Na seara fática, um economista da old school, anticripto, o Nouriel Roubini, diz que a maioria dos bancos norte-americanos está tecnicamente quebrada, muito perto da insolvência, e que vem aí alguma hecatombe com um nível de abalo sísmico subprime, segundo ele. Vamos ver se isso vai se desdobrar. E o que representa a implantação da atualização do ERC 4337, mais conhecida como abstração de contas para a rede Ethereum? Para variar, a blockchain que startou a descentralização financeira do planeta, a Ethereum, criada por Vitalik Buterin, acabou concluindo uma atualização na rede muito importante, que foi o ERC 4337, que permite a interação com contas da rede sem aquele viés completamente estático das contas tradicionais, como uma conta criada pelo MetaMask, por exemplo, ou até então pelo NanoLedger. As contas tradicionais, aquela conta que a gente cria no MetaMask, que a gente tem que salvar as 12 palavras, ou a conta criada no Ledger Nano, que tem que salvar as 24 palavras, essas contas são estáticas diante das múltiplas funcionalidades de uma conta ERC 447, que é uma conta de contrato. Pode usar diversos public addresses e pode, inclusive, permitir que a interação com os wallets se dê de forma mais segura, por assim dizer, com vários entes tendo que autorizar de forma autônoma o envio de ativos. As contas tradicionais são controladas pelos usuários que dependem da custódia segura da private key ou das 12 palavras, não importa a maneira como se eventualmente consiga desbloquear a conta através da private key. Numa conta ERC 4337, Big Techs, por exemplo, vão poder se apropriar dessas contas de forma mais fácil.
vai ser possível vincular o acesso a um wallet 4337, por exemplo, a uma conta do Gmail. E a disponibilidade dos ativos ali alocados vai ficar vinculada ao acesso dessa conta Gmail. Ou seja, a rede Ethereum inaugura uma nova fronteira para acessar os ativos por meio de contratos inteligentes. Inclusive, vai ser possível criar protocolos mais complexos. Por exemplo, como um tribunal nos Estados Unidos ou no Brasil, a Justiça do Trabalho, se eventualmente ela consegue, numa busca e apreensão, por exemplo, se apropriar de ativos criptográficos, é muito inseguro deixar os ativos numa conta tradicional. Já que as 12 palavras ou as 24 palavras pode vazar dentro do tribunal. Ou dentro de órgãos reguladores, por exemplo, como um tribunal de falências que está processando a falência da FTX. Com o protocolo 4337 é possível definir quais os wallets que tem que autorizar uma transação. Pode ser mais de um, pode ser mais de 5. Então pode ser, por exemplo, uma senha do Gmail vinculada ao Gmail de um magistrado com a contrassenha, com uma outra senha vinculada a um órgão da corregedoria, por exemplo. Enfim, não importa. O fato é que wallets administrados pelo protocolo ERC 4337 vai colocar a Ethereum num outro patamar de segurança. É bizarra o nível de vanguarda da rede Ethereum e como ela avança e acaba arrastando todo o mundo cripto atrás dos seus avanços. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o que estaria por trás desse pedido de Elon Musk ao antropólogo israelense Harari e muitas outras personalidades que assinaram um pedido para que o mundo parasse por 6 meses o desenvolvimento da inteligência artificial? Será que há um receio real e efetivo de que a automação de tudo vá transformar os seres humanos em peças, por assim dizer, inúteis? Será que deveríamos entregar para mentes ou para conceitos não humanos a tarefa de quase tudo? O fato, gente, é que a pasta já saiu do tubo. Isso não tem volta. O tentar controlar algo que não tem precedente não é muito fácil. Não existe nenhum precedente para um protocolo de interface de inteligência artificial como o ChatGPT-4. E autorizar a suspensão por 6 meses do desenvolvimento de uma plataforma dessa é tão bizarra quanto a plataforma em si. O fato é que o próprio Elon Musk tem entre as suas startups super revolucionárias, por assim dizer, a Neuralink, uma empresa de implantes cerebrais que pertence, o capital social pertence em sua maioria ao próprio Elon Musk, e que aborda aspectos da neurociência interagindo com interfaces de inteligência artificial com potencial para solucionar diversas enfermidades clínicas. A Neuralink desenvolve implantes cerebrais desde 2016 e os mesmos começaram a ser funcionais há muito pouco tempo. Será que uma paralisia desse nível vai impactar no desenvolvimento de projetos importantes como esse? A Neuralink já estava solucionando até cegueiras e reativando nervos ópticos e curando, inclusive, paralisia. Até que a FDA chegou a bloquear um dos seus chips e agora eles estariam conseguindo contornar. Enfim, o fato é que é um mundo novo, sem volta. A interação de dispositivos de semicondutores implantados no corpo humano com interfaces de inteligência artificial é uma realidade que efetivamente também não tem volta, em que pese todas as discussões e a tentativa de se paralisar esse novo normal, vamos colocar assim, mas o fato é que não é possível esperar a regulação chegar sobre um aspecto da sociedade, de desenvolvimento tecnológico da sociedade, que nem se apresentou de forma completa. Normalmente, a regulação vem depois dos fatos. Antes que algo vire crime, o crime acontece.
Então, a legislação sempre chega com um delay. Então, é preciso deixar acontecer para depois regulamentar e não fazer o caminho contrário. Os fatos sempre antecedem as normas. É isso que essa reportagem está tentando expor, principalmente para os signatários desse pedido. Até o Elon Musk assinou esse pedido de pausa, sendo ele um dos principais interessados no desenvolvimento dessa nova interface de interação tecnológica. E a Europa se prepara para tremores secundários de um ambiente financeiro europeu pós-Credit Suisse. E o diabo pode estar morando nos detalhes, já que o Putin está propondo novo corte de petróleo ao OPEP. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E nesse momento em que eu vos falo, a Rússia segue bombardeando a cidade de Donetsk e a Europa vai enfrentar a primeira rodada de eleições numa Europa pós-guerra. Bulgária, Grécia, Suécia, Finlândia, eles vão às urnas. Alguns eleitores estão muito insatisfeitos com essa guerra. A Bulgária, por exemplo, tem mais da metade da população contra o financiamento da guerra na Ucrânia. Eles acham que é um problema russo-ucraniano e que a Ucrânia tem lá os seus laços pós-soviéticos, por assim dizer. A Grécia vai no mesmo sentido. A média da União Europeia é ainda de cidadãos apoiando o financiamento da guerra. No caso da Holanda, a maioria maciça da população apoia o financiamento. No caso da Suécia também. Os países nórdicos da Península Escandinávia, eles apoiam o financiamento da guerra, dada a proximidade com a Rússia lá na Península Escandinávia, principalmente Suécia e Finlândia. Agora, os países dos Balcãs ali, eles parecem que são contra, já que eles sofreram de forma mais premente os efeitos da extinta União Soviética. Vamos ver como vai se desdobrar. Na verdade, o Putin está remodelando a Europa, por assim dizer. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama, BTC agora nesse momento a 28.406. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.